Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carteira Anônima e no vídeo de hoje eu vou estar falando tudo sobre RDB e vou estar esclarecendo também as principais perguntas que as pessoas acabam se fazendo quando se relaciona a esse tipo de investimento, conforme vocês podem ver aí na tela. Então, vamos começar esclarecendo aqui o que é RDB. E RDB é a sigla para Recibo de Depósito Bancário, que é um investimento onde você empresta o seu dinheiro diretamente a um banco e, em troca, recebe juros após um prazo. Talvez o caso mais conhecido de RDB que nós temos nos investimentos são as caixinhas do Nubank. E o RDB, ele é muito parecido com o CDB, só que ele tem algumas diferenças importantes que a maioria das pessoas não conhecem. E vamos comparar com o CDB? Quais que são as similaridades e diferenças do RDB para o CDB? Falando primeiramente sobre as similaridades, é que ambos eles são renda fixa, que é quando você sabe aproximadamente quanto vai receber no vencimento da sua aplicação. Ambos têm a proteção do FGC, que é aquele seguro que garante que até R$ 250.000 por instituição bancária e por CPF você receberá seu dinheiro de volta se determinado banco quebrar, e ele pode ser pré-fixado, pode ser atrelado ao CDI ou IPCA+. E quais que são as diferenças do RDB para o CDB? Bom, o RDB ele só pode ser emitido por bancos. O que isso significa? XP Investimentos, Ágora, Rico não podem emitir RDB, porque são instituições bancárias, não são bancos. Eles podem vender RDB? Podem, mas de outros bancos e não no nome deles. E, geralmente, o RDB ele não costuma ter liquidez diária. Com exceção aí das caixinhas do Nubank e alguns outros RDBs que tem no mercado financeiro, a maioria não tem liquidez diária. E uma pergunta muito importante que as pessoas se fazem: o RDB ele rende mais que o CDB? Geralmente sim, pessoal. O RDB ele costuma pagar um pouco mais, justamente porque na maioria dos casos o dinheiro ele tem a carência, que é quando o dinheiro ele fica trancado. Agora, se o RDB ele não está pagando mais do que um CDB, geralmente não vale a pena investir. E aí, a pergunta: quando faz sentido investir em RDB? Bom, o RDB ele faz sentido investir, principalmente no caso da carência, quando você já tem uma reserva de emergência, porque o dinheiro ele vai ficar trancado e você não vai poder utilizar. E aí é aquilo, se você não vai precisar do dinheiro antes do prazo, você pode deixar ele trancado e isso não vai atrapalhar a sua liquidez. E um ponto importante, precisa verificar se o RDB ele tem uma taxa mais atrativa que o CDB. Se tem uma taxa mais atrativa, geralmente é um ponto aí de vantagem. E aí, pergunta importante, como que funciona o RDB? Basicamente é assim, pessoal. Você aplica o dinheiro no RDB, o banco ele vai utilizar esse dinheiro nas suas operações do dia a dia, geralmente com a garantia de que você não vai resgatar o dinheiro no tempo estabelecido. E, em troca, você recebe o seu dinheiro de volta mais os juros na data combinada. E o imposto cobrado, obviamente, vai ser apenas sobre os juros que você está recebendo e não sobre o dinheiro que você aplicou. E uma pergunta que muitos se fazem, principalmente iniciantes, são: tem volatilidade no RDB? Bem, diferente de ações, onde você compra uma ação e o valor dessa ação pode oscilar o preço, pode despencar repentinamente, depois sobe e desce, o RDB, ele não tem isso, tá bom, pessoal? Você não vai ver o valor do seu dinheiro ele oscilar conforme o tempo. Das duas, uma, ou ele vai ficar congelado e na liquidez você recebe o seu dinheiro mais juros, ou então, se for na liquidez diária, conforme os dias vão passando, então você vai recebendo um determinado valor em juros. E uma pergunta importante que também muitos se fazem é: posso resgatar o RDB
antes do vencimento? E a resposta é: depende do contrato. Na maioria dos casos, não pode. Por quê? Se ele tem a carência, o valor está preso. Não adianta você tentar, você não vai conseguir resgatar. Agora, se não tem carência, aí pode resgatar. Só que é aquilo, você vai deixar de ganhar parte da rentabilidade, dos juros, tá bom? E um ponto importante a se destacar aqui é que o RDB ele tem impostos, tá bom? E a pergunta, existe cobrança de impostos? Quais são os impostos? Então, são dois. Tem a tabela do imposto de renda, regressiva e o IOF. Falando primeiramente sobre a tabela do imposto de renda, pessoal. Até 180 dias corridos, do dia que você aplicou até a data do resgate, o desconto que você vai receber em cima dos juros é de 22,5%. De 181 dias a 360 dias, 20%. De 361 a 720, 17,5%. E acima disso, acima de 720 dias corridos, você recebe o desconto nos juros que você está recebendo do seu investimento de 15%. E a outra tabela, o outro imposto que precisa pagar é o IOF. Mas esse caso aqui é somente se você resgatar o seu dinheiro antes dos 30 dias. Aí você tem um desconto dessa porcentagem de imposto que está sendo descrita aí no dia X, que você está retirando o seu dinheiro, mais aqueles 22,5%. Tá bom, pessoal? Outro ponto. Quais são os principais tipos de RDB? Então, nós temos o RDB de liquidez diária, no vencimento e com carência. E como que os juros eles são calculados? Pode ser atrelado ao CDI, pode ser pré-fixado e pode ser IPCA mais juros. Todos esses tipos aqui eu vou esclarecer agora para vocês como que funciona. Então, falando primeiramente sobre o RDB de liquidez diária. Como que funciona? Ele vai render apenas em dias úteis, segunda a sexta-feira, exceto em feriados nacionais. Aí não tem rentabilidade. Também não tem rentabilidade nos finais de semana, sábado e domingo. E aí, ponto importante, feriados municipais e estaduais. Tem rendimento ou não tem rendimento? Tem liquidez diária ou não? Bem, é aquilo, pessoal. Se você mora em Belo Horizonte e tem um feriado no interior de Minas Gerais, você não tem nada a ver com isso. Você vai receber a sua liquidez diária. Ou mesmo que o feriado municipal ou estadual ele seja na região que você mora, você vai receber a sua liquidez diária. Se o banco ele está fechado, é aquilo, não tem rendimento nem resgate. Agora, se o banco está aberto, você recebe normalmente. Então, mesmo que seja um feriado pontual lá em determinado estado, se na maioria dos estados estão funcionando as instituições bancárias, então você recebe normalmente a sua liquidez. E aí, a próxima pergunta é: o que é o RDB atrelado ao CDI? Temos um exemplo simples aqui e como que a gente calcula esse tipo de investimento. Imagine que o CDI ele está em 10% ao ano. Aí você investe R$ 1.000, certo? No prazo de um ano. Como que calcula isso? Quanto que você vai receber? É simples, pessoal, o cálculo. Você pega o valor que você aplicou, que é R$ 1.000, multiplica por 1,10, que é aquela rentabilidade. Então, o 1 é o 100%, o vírgula 10 são os 10% a mais, tá bom? No prazo de um ano, então, 1.000 vezes 1,10. Aí você tem um valor que você vai receber no vencimento, que é R$ 1.100. E aí, é aquilo que eu já falei para vocês. Os juros, né, que você recebe, R$ 100, ele vai ter o desconto dos impostos, tá bom? E aí a próxima pergunta, RDB prefixado e IPCA+, funcionam com o mesmo cálculo? Sim,
Funciona. Então, esse mesmo cálculo que eu mostrei para vocês, ele funciona. Se você pega lá um pré-fixado de 12%, de 15%, é o valor que você aplica vezes o valor pré-fixado de juros lá pela instituição bancária. Se é o IPCA+, você calcula quanto que foi o IPCA no último ano, mais os juros prometido e multiplica pelo valor que você aplicou, que você vai ter o total a se receber, tá bom? E aí uma pergunta muito comum é: qual o valor mínimo para investir em RDB? E a resposta é: varia conforme o banco. Então, em alguns bancos, são a partir de R$ 50, R$ 100, enquanto que tem banco que é a partir de R$ 5.000 e eles não vendem RDB que tem liquidez diária, apenas RDBs que têm carência, então o valor ele fica preso. Então, pessoal, sempre confira com atenção o valor e as regras antes de você investir, porque senão se você não conferir, você acha que tem a liquidez diária e não tem, e às vezes o valor vai ficar preso lá por 2 anos, aí você pode ter problemas, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida sobre alguns termos utilizados aqui, sobre como, por exemplo, o que é o FGC, né? Então, eu fiz um vídeo explicando tudo sobre esse assunto, que eu vou deixar no card aqui na descrição para vocês. E eu fiz outros vídeos também, por exemplo, falando sobre o CDB, sobre LCI e LCA, e eu também vou deixar esse card aqui na descrição para que você possa conferir. Por hoje é isso. Se inscreva no canal se você gostou para aprender mais sobre investimentos, deixe o like e até a próxima.